Meu querido irmão, a paz do Senhor, glória a Deus. Por aqui estamos mais uma vez para trazermos uma palavra do Senhor Jesus Cristo, uma reflexão para as nossas vidas. E nesta feita, nessa oportunidade, eu gostaria de partilhar com você um versículo que se encontra no livro de Números, no capítulo 23 e no versículo 19, onde a palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus pela sua santa e maravilhosa palavra. Irmão, e eu gostaria de falar de confirmação de Deus na vida do crente. Glória a Deus por isso. O contexto dessa passagem é onde o povo de Israel está perto das terras de Moabe, e Balaque, rei dos Moabitas, atemorizado com a quantidade daquele povo que, recém-saído do Egito, rodeava suas terras, com medo de que aquele povo viesse usurpar as suas lavouras, as suas terras, pela o número, a grande quantidade daquele povo. Balaque teve medo, se atemorizou e chamou um profeta que tinha visões de Deus, chamado Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. E em uma das profecias de Balaão, o Senhor o instrui, o sensibiliza a fazer essa fala. E ele diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Glória a Deus. E eu gostaria de falar com você sobre isso, sobre confirmação de Deus na vida do crente. Meu irmão e minha irmã, quando Deus fala, Ele se compromete em fazer aquilo que falou. Por isso nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo na nossa vida, para a gente não ficar enganado. Entender quando é Deus que está falando e crer que o Deus que falou, Ele vai fazer, ainda que demore. A palavra de Deus diz que para a gente receber galardão da parte do Senhor, nós precisamos ter fé. A carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele é galardoador para aqueles que o buscam. Da mesma maneira, o crente que depende do Senhor, o crente que anda em comunhão com Deus, ele ouve a voz de Deus e ele precisa crer que o Senhor é fiel para fazer aquilo que falou. Glória a Deus. O Senhor diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, quando Deus fala algo que vai fazer na tua vida, é porque Ele certamente fará. Porém, há um tempo a se aguardar, há um tempo a esperar a realização da palavra de Deus para a tua vida. Deus não fala hoje e faz amanhã. Ele pode fazer, Ele tem poder para fazer, Ele é soberano em todas as coisas. Porém, tem palavras de Deus, tem promessas de Deus que não é imediato. Ele fala hoje e se cumpre com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Davi esperou aproximadamente 15 anos para assumir o trono de Israel. Então é muito tempo. Na nossa visão humana limitada, é muito tempo. Às vezes Deus fala algo conosco e a gente vai ter que agir por fé, crendo na sensibilidade que temos pela nossa caminhada com Deus, no poder do Espírito Santo e confiando que aquele que falou conosco, ele vai fazer aquilo que disse. Glória a Deus por isso.
E por que eu estou trazendo essa reflexão para você? Neste dia que você vê essa palavra. É que hoje eu encontrei um irmão que eu não via há mais de um ano pessoalmente. Alguém que a gente sente um carinho por causa do chamado de Deus e da proximidade que a gente tem com pessoas. E depois desse um ano eu avistei esse irmão, e não apenas esse irmão, como outros. Em uma certa feita houve uma situação em que eu orei ao Senhor e eu perguntei por aquelas pessoas. Eu disse, meu Deus, o que será dessas pessoas? E o Senhor, eu senti o Espírito Santo em meu espírito dizer assim, filho, hoje eu falei contigo. Não se preocupa com eles, porque os meus eu vou tirar. Foi essa a voz que eu ouvi, foi esse o sentimento que eu senti naquele dia. E eu fiquei tranquilo. E eu partilhei essa palavra de Deus com algumas pessoas sobre o que Deus tinha falado para mim naquele dia. Convicto que Deus tinha dito aquilo. E o nosso Deus, ele é especialista, irmão. Ele é especialista em fazer com que aquilo que é para você saber chegue até você. E hoje, pela glória de Deus, eu estava em uma ministração e assim que cheguei eu avistei esse irmão. Meu coração se alegrou e depois ele me contou a sua atual situação. E o Senhor, e ele disse para mim que tinha saído daquela situação. E o Senhor confirmou no meu coração e disse, filho, quando eu falo, glória a Deus, eu cumpro. Não importa o tempo, quando eu falo, eu cumpro. E aí vai acontecer situações, e aí vai acontecer ocasiões em que o Senhor vai fazer, vai permitir para que a palavra dele venha se cumprir. O nosso Deus, a palavra de Deus, ela diz na carta aos Romanos, glória a Deus, no capítulo 8 e no versículo 28, diz assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam e temem a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você chegou até aqui e você está ouvindo essa mensagem, sinta-se encorajado a esperar pelo cumprimento da palavra de Deus na tua vida. É Deus dizendo para você, através desse testemunho, dessa palavra, o mesmo que falou para mim, filho, não importa o tempo. Quando eu falo, eu cumpro. Quando eu digo o que vou fazer, eu faço. Porque o poder ainda é dele. A glória ainda é para ele. E aqueles que andam em retidão com o nosso Deus e têm um coração voltado para o Senhor, ele não volta atrás no que falou para mim e para a tua vida. Então que essa palavra edifique você. Eu ainda gostaria de partilhar contigo algo que está no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, glória a Deus, e o versículo 3, onde a palavra de Deus diz assim, porque a visão ainda é para o tempo determinado. Aleluia, glória a Deus. Mas se apressa para o fim, e não enganará. Não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Olha que coisa maravilhosa a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se completa, ela não se contradiz em lugar nenhum das Escrituras. O Senhor diz assim para Abacuque,
em resposta a uma oração de Abacuque, o Senhor diz para ele: olha, a visão ainda é para este tempo. Não enganará, ou seja, Deus não vai dizer nada para te enganar, para massagear teu ego, não. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Acabou a conversa. E não é por quem nós somos, é por quem Ele é. Glória a Deus. Mas é pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, pela sua fidelidade. Se Ele falou algo, Ele vai fazer. Ele diz assim: olha, a visão ainda é para este tempo. Não enganará, e se tardar, espera, porque certamente chegará. É Deus dizendo para você: espera a palavra se cumprir. Há um tempo determinado para todas as coisas. E no momento certo, Deus vai testificar no teu coração, assim como Ele testificou no meu, e diz assim: aquilo que eu falo, eu cumpro na tua vida. Então fica aqui essa palavra, essa reflexão para você. Eu me alegro em partilhar uma palavra dessa, porque a gente vê a fidelidade do nosso Deus trabalhando em favor de nós que somos falhos, pecadores, e confirmando aquilo que falou ao nosso coração. Para a glória dele, para o nome dele ser glorificado nas nossas vidas e também através dela. Então que você tenha a convicção, querido, que se Deus falou na tua vida, que vai fazer, que vai realizar, então espera. A visão ainda é para este tempo, não enganará. E ainda que se tardar, espera, porque certamente há de chegar a vitória na tua vida que Deus prometeu que ia fazer. Porque se Ele prometeu, Ele não mentiu. Amém? Então creia na fidelidade do nosso Deus para a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.